4 coisas que podem estar bloqueando o seu sistema de aprendizado e fazendo com que você não consiga evoluir nas disciplinas do seu edital. Independentemente do concurso que você esteja estudando, se você não conseguir respeitar essas 4 coisas que eu for falar nesse vídeo de hoje, com certeza absoluta você não vai conseguir absorver o máximo de informação possível em um curto espaço de tempo e, consequentemente, ser aprovado no seu concurso. E outro detalhe importante, fica até o final desse vídeo porque vai ser um vídeo sem corte, vai ser totalmente na íntegra, mas no final do vídeo eu vou entregar para você uma dica bônus, tá bom? E eu tenho certeza absoluta que essa dica bônus aqui vai fazer total diferença na sua preparação. Inclusive, eu quero fazer um convite bem especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Pessoal, a primeira coisa, o primeiro fator que faz com que você bloqueie o seu sistema de aprendizado, nada mais é que o sono. Na verdade, não é o sono, é a privação do sono. Muita gente acha que o processo de aprendizado ele se dá em algumas ações. Por exemplo, quando você está assistindo a videoaula, lendo o PDF, fazendo questões, fazendo resumo, fazendo revisão. A maioria dos concurseiros acham que fazendo ou praticando essas ações, ele está aprendendo conteúdo. E é totalmente errôneo isso. É no momento que você está dormindo que o seu cérebro ele consegue reorganizar tudo aquilo que você estudou naquele dia e consegue jogar na sua memória de longo prazo. Então, quando você tem privação do sono, você quebra, você corta esse processo. Então é muito importante você conseguir dormir com qualidade. A Organização Mundial da Saúde, né, tem um padrão de sono para todos nós normais, né, pessoas que têm uma vida corriqueira, uma vida normal aí, dormir, que é de 7 a 8 horas por dia, tá bom? Dentro de uma noite de sono, nós temos 4 etapas, tá? Estágio 1, 2, 3 e 4, sendo que dentro dessa variação de etapas de sono, você vai ter o sono REM, que é o momento que o seu cérebro ele está reorganizando de fato ali e fazendo a limpeza do seu cérebro. Então, você dormir corretamente faz com que você aprenda muito mais e melhor. Agora, você achar que você está assistindo uma videoaula, você está aprendendo, você está fazendo uma revisão, você está aprendendo, você está lendo uma apostila, um PDF, você está aprendendo. Ao contrário, você está identificando para o seu cérebro aquela informação e aquele conteúdo para que no momento do sono, ou melhor, no momento que você está dormindo, ele consiga reorganizar todas essas ideias e consiga jogar toda essa informação, transformando em conteúdo, na sua memória de longo prazo. Então, um dos fatores, ou uma das coisas que mais bloqueiam um processo de aprendizado do concurseiro e da concurseira é a privação do sono. Você precisa dormir corretamente. Se você não conseguir dormir corretamente, provavelmente você vai ter um bloqueio no processo de aprendizado. Fechou? Agora, a segunda coisa, ou o segundo fator que faz com que você tenha um bloqueio de aprendizado é o excesso de informação. É isso mesmo. Como assim, professor? O excesso de informação faz bloquear o meu processo de aprendizado? Sim. Como que o seu cérebro ele trabalha? Ele trabalha, obviamente, com conexões, que nós chamamos na neurociência de sinapses. Basicamente, nós temos aí, dentro de estudos, né, neurocientíficos, mais ou menos 84 bilhões de neurônios. Você tem noção? 84 bilhões de neurônios. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui para ficar simples o nosso vídeo. Suponhamos que você esteja estudando língua portuguesa, tá bom? E, sei lá, vai estar estudando a sintaxe, ok? Então, o seu cérebro, ele já identifica essa informação, já identifica que você vai ter um ponto de partida, e o que ele faz? Ele começa a criar conexões com vivências passadas. Então, ele vai procurar no seu arquivo da sua memória e do seu cérebro momentos que você utilizou a língua portuguesa e vai começar a criar conexões com aquilo que você já passou, ok? E dali pra frente também, quando você lê uma apostila, lê um PDF, assistir uma videoaula, ouvir um audiobook, fazer questões, ele vai criando novas sinapses, novos conhecimentos ali, todos eles interligados, ok? Só que quando você tem excesso de informação, esse vínculo ele vai sendo distanciado. As conexões elas vão ficando fracas. Aí você deve estar se perguntando assim, mas professor, em qual momento que eu tenho um excesso de informação e o meu cérebro ele não consegue assimilar a informação que eu estou estudando e está bloqueando o meu processo de aprendizado? Simples. Se você está estudando língua portuguesa e é a sua prioridade para você ser aprovado no seu concurso, ok, fica full time 100% em língua portuguesa. Agora, quando você encaixa, por exemplo, tá? Por exemplo, Netflix, Amazon, jogo de futebol, sair com os amigos,
livros, literaturas totalmente diferentes da língua portuguesa, enfim, tudo aquilo que você vivencia como atividade, né, como estilo de vida, o seu cérebro ele vai criando conexões. É simples assim. O seu cérebro, ele não precisa de um gatilho para ele aprender. Ele vai aprendendo de forma intuitiva. Você vai aprendendo de forma intuitiva. Quando você tem excesso de informação, o seu cérebro ele meio que ele buga. Ele fica desligado. Por quê? Você precisa da língua portuguesa para ser aprovado no seu concurso. Só que você fica colocando informações a toda hora, a todo instante, a todo momento, sem dar o descanso, sem relaxar, sem dormir corretamente. E o seu cérebro, ele dá uma pane. Ele fica confuso. É assim que funciona. O nosso cérebro, dentro da neurociência, tem um modelo, né, tem um processo chamado neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? O seu cérebro, ele consegue se moldar conforme as variações daquilo que ele vai aprendendo. Então, conforme você vai aprendendo novas coisas, né, por exemplo, novas matérias, novos assuntos, fazendo ali todo o estudo, o seu cérebro ele vai se remoldando conforme aquilo que você está estudando. Agora, quando você joga informações que não têm relação, né, por exemplo, com a língua portuguesa, ele vai bugando. Ele vai tendo um bloqueio de aprendizado. Então, qual que é a minha dica para você? Não coloque informações que não sejam úteis e relevantes para sua aprovação. Se você está estudando português, informática, matemática, direito administrativo ou qualquer outra disciplina de concurso público, tenta pelo menos nesse curto espaço de tempo criar atividades, criar ambientes, né, estudar o máximo possível desse conteúdo para que o excesso de informações que não sejam úteis para o seu cérebro possa bloquear o seu sistema de aprendizado. Deu para entender? Então, o excesso de informação é um dos bloqueadores, um dos mais bloqueadores para quem estuda para concurso público, ok? A terceira coisa, o terceiro fator que faz bloquear o seu sistema de aprendizado, são os problemas de aprendizagem. Professor, mas o que seria um problema de aprendizagem? Eu recebo e já mentorei centenas e milhares de concurseiros. E recebo mensagens deles todo santo dia no meu Telegram, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas, né, para concurso do Banco do Brasil, INSS, Receita Federal, Polícia Federal, enfim, qualquer concurso público, sempre eu estou fazendo mentorias gratuitas lá no meu Instagram. Enfim, eu recebo mensagens todos os dias de muitos concurseiros falando o seguinte: professor, eu tenho um problema de aprendizado, eu não consigo estudar essa porcaria dessa matéria, direito administrativo não entra na minha cabeça, matemática foi o capeta que fez, professor, essa matéria eu não consigo aprender. Será que não consegue aprender mesmo porque você tem um problema de aprendizado? Você sabe o que é um problema de aprendizado? Ah, professor, problema de aprendizado é quando eu tento estudar alguma coisa e não aprendo. Negativo. Existem três áreas, né, três etapas ou três fatores dentro dos problemas de aprendizados, tá bom? Quais são eles? As deficiências, as dificuldades e os distúrbios. Deficiência, dificuldade e distúrbio. Primeiro, o que seria uma deficiência dentro do processo de aprendizado? Quando a gente fala de deficiência, a gente está falando de uma incapacidade intelectual, ou seja, é algo que mexe com o seu cognitivo, com o seu coeficiente de inteligência, que é o famoso QI, ok? Então, a pessoa que tem deficiência no seu processo de aprendizado, ela tem um retardo, vamos dizer assim, no processo desse aprendizado. Ou seja, ela vai ter um bloqueio, um certo bloqueio nas soluções de problemas. Por quê? Porque ela pode ter um déficit no seu QI, ou seja, ela tem um baixo QI ou um QI muito elevado. Tá bom? Então as pessoas que são superdotadas, elas têm um QI acima da média. E essas pessoas que têm um QI acima da média também têm problemas de aprendizado. Segundo, dificuldade de aprendizagem, tá bom? O que seria a dificuldade de aprendizagem? Por exemplo, é você que é concurseiro e tem o seu QI normal, tá bom? O QI tem como ele ser medido? Sim, tem um teste universal que dá para medir se você tem um baixo ou um alto QI, tá bom? Mas não é pauta aqui da nossa aula de hoje. Então, você que tem uma dificuldade de aprendizagem, você tem o seu QI normal, tá? Você tem os padrões normais do seu coeficiente de inteligência. Mas um fator interno, que nós chamamos de intrínseco, ou um fator externo, pode estar prejudicando você no processo do aprendizado, ou seja, estar bloqueando você em aprender novos conteúdos, tá bom? Por exemplo, a parte social, a parte familiar, a sua parte financeira, a sua qualidade de vida, a sua saúde, são fatores que podem estar prejudicando o seu processo de aprendizado. Ou seja, você que tem esse tipo de linha de raciocínio, né, que não está aprendendo o conteúdo, você pode ter uma dificuldade dentro do seu sistema de aprendizado, ok?
E por último, são os distúrbios de aprendizado. Quando a gente fala de distúrbio, a gente está falando de uma área patológica, ou seja, de um processo de neuropsicologia. Então, são pessoas que precisam de uma intervenção médica para poder melhorar o seu processo de aprendizado. Então, pessoas que têm um distúrbio, que hoje nas literaturas são chamadas de transtornos de aprendizagem, precisa, por exemplo, entrar com um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, entrar com terapias. Então, a pessoa que tem distúrbio, por exemplo, que tem TDAH, autismo, dislexia, disgrafia, elas têm que ter uma intervenção patológica de um profissional, inclusive muitas vezes entrando com vários medicamentos para poder regular o seu processo de aprender alguma matéria. Então veja bem, nós temos 3 etapas que podem estar sendo caracterizadas dentro do problema de aprendizado e que pode estar bloqueando todo esse sistema. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários, você acha que você tem uma deficiência, uma dificuldade ou um distúrbio? Independentemente, você tem que procurar ajuda, tá? Então, se você sabe que está identificando que você tem um problema de aprendizado, você precisa procurar um profissional que pode ajudar você a regular e encaminhar aí esse sistema aí, tudo muito bem alinhado para que você possa passar no seu concurso público. Fechou? E a quarta coisa, ou quarto fator que bloqueia, né, o seu sistema de aprendizado, é o seu método de estudos. É isso mesmo. Você precisa de uma metodologia para poder estudar. Veja bem, se você não tem um método de estudos para poder ser aprovado no seu concurso, sabe o que vai acontecer? Você vai comprar aquele cursinho preparatório, né? Porque ele está em promoção, está em Black Friday. Aí você acha que é o cursinho que vai te salvar e vai fazer você ser aprovado. Ou você tem uma plataforma de questões, ou você tem um videoaula, ou você tem um audiobook, ou tem 5 cursos preparatórios, ou fechou a mentoria com fulano de A, B, C, D ou E, mas no final das contas não é isso que vai trazer resultado no dia da sua prova. No dia da sua prova não interessa, veja bem, não interessa se você tem o que concursos, o estratégia, o gran cursos, se você tem um professor particular, se você tem um mentor, isso pouco importa. No dia da prova você tem que acionar uma única coisa, a sua memória. A sua memória de longo prazo para que você possa resgatar essa informação e marcar o X no lugar correto. Só que, para você tirar a informação, o conteúdo, tá bom? Da sua apostila, do seu livro, da sua videoaula, do seu audiobook e colocar isso, transformando em conhecimento, em aprendizado, colocando isso na sua memória de longo prazo, você precisa de um método. O que é um método? É um passo a passo que vai te guiar dentro desse processo. Então, é no método que você vai descobrir quais são as suas falhas. Sabe por que muita gente não consegue passar em concurso público? Porque ele utiliza o mesmo método, por exemplo, para todas as disciplinas. Às vezes você estuda a língua portuguesa como estuda matemática, informática, direito administrativo, começa a estudar todas as disciplinas com o mesmo método de estudos. Então aqui é um dos grandes bloqueadores no processo de aprendizado, o seu método. Às vezes você está utilizando um método errado, entendeu? Por isso que você não está conseguindo aprender de fato o conteúdo. Ou até mesmo você está estudando, sei lá, vou estudar a língua portuguesa somente por videoaula. Será que esse é um método adequado? Será que você não tem que encaixar outras etapas, né? Criando o seu próprio método para poder aprender melhor? Se você não conseguir descobrir qual o seu método de estudos, com certeza absoluta, vai ser um dos fatores que vai bloquear o seu sistema de aprendizado. Com certeza absoluta. Tá bom? Então, primeiro é a privação do sono, você precisa dormir corretamente para poder ter esse processo de aprendizado eficiente. Segundo, excesso de informação, você não pode colocar outro tipo de informação, ou melhor, o excesso de informação sobrecarregando o seu cérebro e fazendo com que ele não crie novas conexões com a matéria que você está estudando. Terceiro, você tem que identificar quais são os seus problemas de aprendizado, se você tiver um problema de aprendizado, lembrando que pode ser uma deficiência, uma dificuldade ou um distúrbio. E, em quarto lugar, você precisa ter uma metodologia, ou seja, um método de estudos que vai te levar do ponto A até o ponto B, que é a sua aprovação no seu concurso, ok? E vamos lá para a nossa dica bônus, tá bom? Essa dica bônus aqui, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão gostar, mas vai falar assim, professor, essa dica que o senhor ia dar, você tá de sacanagem. Sabe qual dica que é? Respeite o seu tempo. É isso mesmo. Você precisa respeitar o seu tempo. Cada um tem um processo e um tempo diferente para poder aprender o conteúdo. Não se iguale, presta atenção, não se iguale com o influenciador A, B ou C que passou em 3 meses,
6 meses, 1 ano, porque você começa a comparar a sua vida, você começou agora a estudar para concurso, mas você quer comparar a sua vida com um cara que já estuda há 5 anos, há 10 anos para concurso público. Não faça isso. Você precisa respeitar, vou até grifar aqui, ó, você precisa respeitar o seu tempo, porque cada um tem o seu tempo de aprender o conteúdo. Às vezes você vai ter mais facilidade de aprender raciocínio lógico matemático, e eu vou ter mais tempo, né? Vou ter, ou melhor, vou ter menos dificuldade. Então, às vezes o fulano de tal vai ter mais facilidade para aprender língua portuguesa. O outro não, o outro vai ter muito mais dificuldade, vai ter que contratar professor particular, vai ter que fazer muito mais questões, vai ter que estudar muito mais teoria, mas todo mundo consegue aprender de fato, desde que respeite, ou seja, respeitado o seu tempo de preparação. O pior inimigo do concurseiro é a pressa. O pior inimigo do concurseiro é ele querer tudo a todo tempo, a todo instante. Então eu quero ser aprovado daqui uma semana. Filhos, não vai acontecer isso. Eu quero ser aprovado em 2, 3 meses. Pode acontecer? Pode, mas você vai ser uma exceção. Por quê? Porque a regra geral, você tem que respeitar o seu tempo para você aprender com qualidade e marcar o xizinho na sua prova no lugar correto. Então cada um tem o seu tempo diferente. Então saiba respeitar esse tempo. Tenho certeza absoluta que se você seguir esse princípio aqui, você vai ser aprovado independentemente do concurso que você tenha ou esteja estudando, tá bom? Inclusive, eu quero que vocês participem agora aqui do canal, deixando aqui embaixo nos comentários. Dessas 4 coisas aqui que eu acabei de falar nesse vídeo, que podem estar bloqueando o seu sistema de aprendizado, qual que você acha que você está cometendo nesse exato momento? Você está privando o seu sono, por isso que você não está aprendendo? Será que você está colocando informação demais? Pô, professor, eu tô, sabe, enchendo minha cabeça com coisa que não vai trazer resultado para mim. Ou, terceiro problema, você acha que você tem uma dificuldade, uma deficiência, um distúrbio na sua parte intelectual, na sua parte cognitiva? Ou, quarto, será que você não tem um método de estudos e é por isso que você está sendo bloqueado de aprender toda a matéria? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então, ótimos estudos para você, tamo sempre junto, até mais!